Olá pessoal, nesta videoaula vamos tratar de conceitos da regra da cadeia com algumas aplicações. Esses conceitos são fundamentais para que a gente caminhe muito bem na unidade curricular Métodos Matemáticos Aplicados à Física. Bom, e para isso eu trouxe algumas questões para resolvermos juntos. Nessa primeira questão, ela trata de um conceito bastante interessante sobre a regra da cadeia, e ela fala o seguinte: a temperatura em uma placa de metal é dada em cada ponto, xy, por T de xy igual x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 8 graus Celsius. Ok? E uma formiga passeia pela placa, percorrendo um caminho, de modo que sua posição após determinado tempo, t segundos, seja dada por x em função do tempo, 1 mais 2 vezes do tempo, e y em função do tempo igual a tempo ao quadrado sobre 3. Então, tem uma formiga, essa placa está irradiando calor na forma de condução, convecção e radiação, está liberando calor. Essa energia liberada em forma de calor por essa placa, e tem uma formiga em cima dela, e essa formiga está caminhando sobre a placa. Você pode observar que em relação ao eixo y o caminho é uma reta, em relação ao eixo y, em relação ao eixo x, o caminho é uma reta, e em relação ao eixo y, o caminho é uma curva. E eu quero saber o seguinte: qual a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo no caminho da formiga após 3 segundos? Então, quer dizer, como é que varia a temperatura, com trajetória, com o trajeto seguido pela formiga? Então, é isso que nós queremos analisar. Para isso, nós criamos aqui no GeoGebra uma pequena aplicação para a gente entender um pouquinho o que é que acontece com esta formiga. Então, nós temos aqui a placa que está em cinza, e eu peguei um ponto nessa placa e estou irradiando o calor por esse ponto na placa. Então, tem um ponto aqui que eu chamei de 0, 0, a origem da placa, o centro dela aqui provavelmente, e ele está liberando o calor nessa forma cônica aqui, É uma elipsoide, um tronco de elipsoide. Está liberando o calor nessa forma. A formiga está aqui nesse ponto P, no tempo zero. A formiga aqui está no ponto P, então no tempo zero ela está aqui, está parada. Então, quando o tempo começar a correr, essa formiga vai ter uma trajetória nessa placa. E eu quero saber como transcorre a taxa de variação da temperatura dela até atingir 3 segundos. Então, vamos animar essa formiga aqui, vamos fazer ela caminhar. Olha lá, a formiga está fazendo a sua trajetória. Observe que no eixo x isso é uma reta, no eixo y aqui, o eixo y é uma curvinha. Perfeito? Tá aí, ó. Tá aí. Em 3 segundos a formiga vai parar nesse ponto aqui, ó. Então, o que acontece com a taxa de variação da temperatura ao longo dessa trajetória curva que a formiga está fazendo? Vamos visualizar essa trajetória. Olha lá, ó, a trajetória curva da formiga aqui, ó, perfeito? O eixo y é uma curva, o eixo x aqui é uma reta. Então, ela fez essa trajetória curva. Como é que varia a taxa da temperatura da formiga ao longo desse trajeto como um todo? É isso que vamos resolver, então. Perfeito? Bom, pessoal, acredito que seja importante a gente comentar sobre a escolha daquele único ponto para demonstrar o fluxo de calor na placa. Bom, nós escolhemos aquele único ponto para simbolizar o 0, 0, a origem do fluxo de calor. Esse aqui é o fluxo de calor da placa, mas o que nos importa são as linhas que são geradas ao longo dos eixos x, y. São as linhas de nível, ou curvas de nível, no caso aqui. A gente pode observar o aumento dessas curvas de nível quando a gente vai percorrendo aqui um espaço ao longo do paraboloide. Então, observe as linhas, ou curvas de nível ao longo do eixo XY aqui, ó. Então, há um aumento nesse fluxo. São todas linhas isotermas, isso é importante, tá bem? Então, a nossa formiga vai partir de um determinado ponto e vai fazer um percurso aqui e vai passar por essas linhas isotermas. Essas linhas isotermas, então, vão representar o fluxo de calor liberado pela placa naquele ponto que eu escolhi como um ponto de calor, de ponto máximo, de fluxo máximo, de calor máximo liberado pela placa, ok? Eu vou habilitar aqui o rasto para a gente dar uma olhadinha nesse fluxo. Deixa eu baixar aqui.
Vou habilitar o rastro para a gente entender esse fluxo de calor, olha só, né? Partindo lá daquele ponto 00, tá? Do X e crescendo ali ao longo. Ó. Então, todo esse percurso aqui em preto é exatamente o fluxo de calor liberado por aquele ponto, né? Então, todas essas linhas são linhas isotermas. Perfeito? Então, mesmo a gente tendo escolhido um único ponto para representar o fluxo de calor, esse calor ele se espalha, ele se irradia ao longo do eixo XY da placa. Perfeito? Bom, pessoal, vamos para a resolução então daquele nosso exercício da placa e da formiga. Bom, vamos lá. A temperatura da placa ela varia em função do eixo x e do eixo y, né, com a seguinte característica: x² mais y² sobre 8, e essa temperatura é dada em graus Celsius. Perfeito? E a nossa formiga caminha no eixo x em relação ao tempo, 1 mais 2t, e no eixo y em relação ao tempo, t² sobre 3. E nós desejamos descobrir qual é a taxa de variação da temperatura desta formiga ao longo do seu percurso num tempo estimado de 3 segundos. Então, o que acontece com a variação da temperatura? Ela aumenta a cada segundo, dependendo desse percurso que ela faz? Ela diminui a cada segundo, ou ela não se altera a cada segundo, dependendo do percurso, né, do percurso que está aqui, né, eixo x e y, da nossa formiga. Então é isso que nós queremos saber. Qual é a variação dessa taxa de temperatura com o passar do tempo? Então, para isso, nós vamos utilizar o conceito da regra da cadeia aqui. O que a regra da cadeia fala? Que a derivada da temperatura tem que estar em relação à derivada do tempo. Mas se você observar aqui, a temperatura não está em função do tempo. A temperatura está em função dos eixos x e y. Quem está em função do tempo é o deslocamento da formiga. Então, eu vou ter que aplicar aqui a regra da cadeia para poder fazer a transformada da temperatura em relação ao tempo. Então, para isso, nós vamos fazer a derivada parcial da temperatura em relação à derivada parcial do eixo x. Por que derivada parcial? Porque eu coloquei um tempo de 3 segundos. Eu não vou fazer uma derivada total aqui, né? Eu não quero um tempo de 0 até infinito. Eu quero um tempo de 0 até 3 segundos. Por isso, então, a derivada parcial. E para eu transformar a derivada parcial da temperatura em relação ao tempo, nós temos então que multiplicar, isso é a regra da cadeia, né? Fazemos a derivada de x em relação ao tempo. Só que você percebeu que eu fiz essa parte aqui da derivada parcial só em relação ao eixo x. Mas a formiga não se desloca só em relação ao eixo x. Ela se desloca também em relação ao eixo y. Também em relação ao eixo y. Então, eu vou ter que fazer a derivada parcial da temperatura em relação à derivada parcial do eixo y, né? Multiplicado, então, pela derivada de y em relação ao tempo. Então, é isso que vamos ter que aplicar. Então, aqui está a regra da cadeia. Tudo isso aqui que está descrito nessa região aqui é, então, a regra da cadeia para esse nosso experimento. Esse experimento da formiga numa placa aquecida. Bom, para isso, vamos lá, vamos pegar aqui a caneta vermelha. Vamos fazer, então, a derivada da temperatura em relação ao tempo, ou seja, fazer a transformada que nós chamamos aqui, né? Então, quer dizer que a derivada da temperatura em relação à derivada do tempo vai ser dada da seguinte maneira. Derivada parcial da temperatura em relação ao eixo x. Então, vamos variar a temperatura só em relação ao eixo x. O eixo y não me interessa. A derivada de x ao quadrado é 2x. Então, eu vou ter aqui 2x vezes a derivada de x em relação ao tempo. A derivada de x em relação ao tempo. Derivada de 1 é 0. Derivada de 2t é 2. Mais... Vamos fazer a derivada parcial da temperatura agora em relação ao eixo y. Então, o eixo x não me interessa. Derivada de x ao quadrado sobre 8 vai me dar, de y ao quadrado sobre 8, vai me dar 2y sobre 8. 2y sobre 8 é y sobre 4.
vezes, agora vamos fazer a derivada de y em relação ao tempo. Derivada de y em relação ao tempo, 2t sobre 3. 2t sobre 3. Vamos melhorar tudo isso aqui agora. 2x vezes 2, eu tenho 4x. Ok? Mais, aqui eu posso simplificar. Eu vou ter y vezes t sobre 6. Y t sobre 6. Olha que interessante agora. Ó. Agora sim eu tenho a derivada da temperatura em relação ao tempo. Agora eu sei o que acontece com a temperatura com o passar do tempo. Então foi isso que eu fiz. Ó. A temperatura com o passar do tempo tem essa característica matemática aqui. Ó. A temperatura em relação ao tempo tem essa característica matemática. Perfeito? Ok? Agora nós temos que saber o seguinte. O que vai acontecer com os valores de x e y num tempo de 3 segundos. Então é isso que vamos ter que raciocinar agora. Vamos apagar aqui, abrir um espacinho aqui para nós. Vamos pegar aqui nosso apagador. Vamos abrir um espacinho aqui. Isso, tá legal aqui. A gente pode apagar esse pedacinho aqui. Toma cuidado para não apagar aqui em cima, que nós vamos precisar dele, né? Aí. Esse apagador aqui está ruim para apagar hoje, mas é a vida. Vou apagar mais aqui. Ali também. Isso. Tá legal. Abrimos um bom espaço aqui. Bom, vamos lá. Opa, deixa eu apagar mais um pouquinho aqui, que tem uma parte que não ficou muito boa, não. Aqui. Aí, melhorou. Vamos lá, vamos pegar a nossa caneta. E vamos agora interpretar o valor de x e o valor de y para um tempo de 3 segundos. Então lá, 3 segundos. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. E 3 ao quadrado, 9. 9 dividido por 3, 3. Então quer dizer, olha só que interessante, hein? Aquele ponto P lá no GeoGebra, o final da trajetória da nossa formiga será no x valendo 7 e no y valendo 3. Então, aquele ponto, ao final de 3 segundos, a formiga estará no ponto 7 e 3. 7 do x e 3 do y. Então, para saber o que acontece com a temperatura, basta a gente substituir agora, então, o x exatamente aqui e o y exatamente aqui e fazermos o tempo, claro, variando de 3 segundos. Perfeito? Então, é isso que vamos fazer, então. Então, qual será a taxa da temperatura em relação ao tempo? Que, no caso, é um tempo de 3 segundos. Vamos lá. 4 vezes 7. Então, eu tenho aqui 28. Mais, eu tenho aqui 3 vezes 3, né? Porque o y vale 3 e o tempo também 3. 3 vezes 3, 9. 9 sextos. Mais 9 sextos. Bom, 9 sextos a gente pode simplificar por 3. Eu tenho aqui 3 meios. 3 meios, 3 dividido por 2 é 1,5. Então, eu posso aqui, por exemplo, colocar, vou apagar aqui, e colocar, então, mais 1,5. Então, qual será a taxa de variação da temperatura com o passar do tempo por um tempo de 3 segundos? 29,5 graus Celsius para cada segundo. Para cada segundo. Então, a cada segundo que a formiga caminha nessa trajetória, a variação da temperatura dela será de 29,5 graus Celsius. Bom, mas eu quero saber uma coisa, então, uma outra coisa. Já que eu respondi a questão, a taxa de variação da temperatura de acordo com o percurso dela a cada segundo é de 29,5 graus Celsius, eu quero saber se essa taxa está aumentando ou se essa taxa está diminuindo. O que está acontecendo com o passar do tempo? Para eu conseguir resolver essa ideia, essa segunda pergunta que surgiu nessa questão, nós vamos fazer o seguinte, vamos limpar então isso aqui também. E vamos colocar, eu já sei, né, que é 29,5, mas vamos colocar num tempo de 0 segundos. Eu vou colocar aqui, num tempo de 0 segundos. No começo lá naquele ponto inicial que a formiga estava lá no GeoGebra, naquele ponto inicial. Então vamos colocar aqui num tempo
valendo 0 segundo, no começo do percurso. Se o tempo vale 0, 2 vezes 0 dá 0. Então, aqui dá 1 e aqui dá 0. Então, os pontos que eu vou substituir agora serão... Vou apagar isso aqui. Deu. Serão 1, 0 e 0. Perfeito? Vamos substituir lá, então. Então, vamos ver a taxa da variação da temperatura em relação ao tempo, num tempo de 0 segundo. No começo lá do ponto inicial onde a formiga estava, no início do seu caminhar. Então, 4 vezes 0 dá 0, mais 4 vezes 1 dá 4, desculpa, mais 0 vezes 0 dá 0, sobre 6, 0. Então, 4 graus Celsius. Então, no começo da história, a temperatura da formiga era de 4 graus Celsius por segundo. Se estava 4 no começo ali, né? A cada segundo, no começo marcando ali no processo 0, né? Ou seja, apenas 4 graus Celsius ela estava naquele tempo inicial dela lá, tá bem? E se ela passou para 29,5 graus Celsius, quer dizer então que essa taxa está aumentando, né? Quanto mais ela se distancia daquele ponto original, mais a temperatura da chapa está aumentando. Isso é bastante interessante. Ok? Então essa é a interpretação que nós fizemos do cálculo da variação, né, da taxa da temperatura, dependendo do caminhar de uma formiga, utilizando a regra da cadeia. Perfeito? É isso então. Abraço.